Eu agradeço. Vou usar um jargão estereotipado, decoração, mas despojado de todo o princípio de estereotipia, porque é decoração. Agradeço à diretoria da Abralim, ao professor Miguel de Oliveira, que me convidou, presidente, e que me acompanhou e teve paciência comigo em me assessorar com a tecnologia. Agradeço aos participantes, alunos e amigos que aqui estiveram comigo e que, nesse percurso, me animaram no sentido de dar alma e movimento para o meu ethos. Hoje nós vamos encerrar, vamos recuperar a bibliografia já visada desde a primeira aula. Então, quando falarmos de Zilberberg, de Claude Zilberberg, estaremos em recuperação do já dito teoricamente. Então, hoje não citaremos. Quando falarmos de Eric Landowski, recuperaremos o que já foi dito implicitamente. O mesmo com Fontani, que são os três pensamentos de fundação desse nosso curso. O ethos de resistência, entre grafite e outros objetos semióticos. Tínhamos proposto já na ementa os seguintes passos para esta aula. Práticas deambulatórias. Deambular significa andar com os passos perdidos, como diz Michel de Certeau. Práticas deambulatórias e estilos estratégicos de ajustamento ao suporte muro. Dentro deste item, os modos de apropriação do espaço público e de imprimir nele traços identitários. A polissensorialidade da grafite na constituição do ethos da resistência. A composição do corpo do espectador, ou seja, aquele que contempla o muro e a parede grafitados, como determinado patos associado ao ethos. Então, a primeira noção de patos como auditório, entre aspas, como queria Aristóteles, ela se mantém, só que ela evolui para pensar numa disposição afetiva, numa correspondência, num ato de corresponder ao objeto visado e ao produtor do objeto. Segundo item, procedimentos de transformação de telas e de gravuras em objeto sincrético. Sincrético porque junta o verbal e o visual. Terceiro item, o ethos de resistência e o gesto de negação à normatividade como expressão de si mesmo. Procuraremos seguir essa pauta. O grafite. Práticas deambulatórias e estilos estratégicos de ajustamento ao suporte muro, trazendo para nós
a noção de ajustamento, tal como vimos com Landowski, que está naquela dimensão da aventura da semiose, enquanto um corpo disposto a correr riscos. Então, o patos do risco acolhido ou assentido. O grafite no espaço do outro, porque examinaremos um corpus em que o muro não, ou a parede não foram reservados para o grafite. O grafiteiro rouba. Por isso é o grafite no espaço do outro. A negatividade do quê? Do gesto enunciativo de grafitar. Mas como, Norma? Grafitar é um gesto enunciativo? Sim. Nós não abandonamos a concepção de enunciação de Benveniste. Agora, o gesto de fazer a inscrição urbana nos muros da metrópole é um gesto de dizer. Então, a negatividade fortemente concessiva, ou seja, embora o espaço não seja meu, embora a higienização desse muro e dessa parede irá deletar, apagar de um dia para outro o que eu estou fazendo aqui, eu prossigo. Então, a negatividade fortemente concessiva ou a navegação com vento contrário. Nós vamos voltar a essa noção de negatividade, tal como desenvolvida por Denis Bertrand e Juan Alonso. Para isso, nós esbarramos no corpo, tanto do lado do produtor da semiose, como do lado do receptor, entre aspas, um corpo que se flexibiliza a tal ponto que, para apropriar-se do espaço urbano, ele desenvolve o que localizamos na obra de Michel de Certeau, Os Objetos do Cotidiano, uma arte de fazer, como táticas, as táticas na apropriação do espaço urbano. Como as táticas relevam o modo de apropriação do espaço urbano? O que são as táticas para de Certeau? Como elas se alinham ao fundamento da semiótica? Então, as inscrições de que nos ocupamos trazem a céu aberto uma obra que ressalta a sua própria manufatura, entendida a obra como texto, mas não só como texto, como objeto semiótico. E qual é a diferença? A diferença é que quando você passa de texto para objeto semiótico, você ilumina o suporte como fator de criação de condições de enunciabilidade. Enunciabilidade é o ato de enunciar, tanto do grafiteiro como do transeunte, que passa pelo muro, pela parede e contempla o muro. Texto, objeto e prática. Por que prática? Porque reúne uma série de ações
eu tenho o spray, eu tenho o ato de bombar o spray no muro. Se eu chego mais perto, as letras têm uma espessura. Se meu corpo se afasta, as letras têm outra espessura. E para o espectador, veremos quantas vicissitudes há na contemplação desse objeto semiótico, que é não só sincrético, verbo visual, ele é polissensorial, ele está impregnado dos cheiros da cidade. O corpus que eu trouxe foi extraído da cidade de São Paulo entre 2020 e 2021. Dos ruídos dos carros, dos impedimentos do transeunte que está na calçada oposta e tem vontade de olhar para aquele grafite que está do outro lado da rua e tem de fazer os olhos atravessarem os obstáculos dos carros, dos ônibus e outros e outros. Então, a obra, como texto, objeto e prática, reunidos esses elementos no próprio trabalho de composição. O conjunto significante, que é o grafite, que envolve essa situação de comunicação, mobiliza uma disposição ou um estado de alma característico. Voltadas para a apropriação do espaço urbano, as inscrições murais apresentam marcas de gestos enunciativos que denunciam uma tomada de posição do sujeito no mundo. Por sua vez, o muro, elaborado pelas frases e imagens que o transformam em objeto semiótico, não desaparece como construção de alvenaria. Ao contrário, a materialidade permanece como aquilo que suporta as inscrições, por isso chamado suporte. Aquilo que suporta as inscrições, tornadas presente como que retiradas do maciço e do peso da pedra e da argamassa. Mediante a palavra e as imagens nele esculpidas, o muro transforma-se em um componente da função poética mobilizada pela linguagem. Você vai dizer, Nona, para aí, você está querendo falar que grafite é poesia? Não, não, não. Nós já sabemos que partimos do princípio de que a linguagem humana é constitutivamente estésica, conotada estesicamente. A depender dos graus de densidade dessa estesia, chegamos no poema, na pintura, que é uma densidade concentradíssima da estesia. Então, como objeto estetizado, então temos tranquilidade de dizer que os muros grafitados são objetos estetizados. A linguagem é conotada estesicamente. Como objeto estetizado pelas mãos do grafiteiro, o muro passa a fabricar, entre aspas, o espaço urbano, entendida a fabricação como uma poética. Junto ao suporte muro, que passa a favorecer, de modo regrado,
determinadas condições de enunciabilidade, por isso entendido como suporte formal, ou seja, não é só pedra, argamassa, cimento, não. Um suporte formal, como rede interna de relações de significação. Ele passa de suporte material, mera argamassa, para o suporte formal. E, mediante essa passagem, as inscrições urbanas se compõem como regras internas de estruturação da semiose. Examinar tais regras que regem a praxis e orientam a formação do ethos, da prática. Veja que nós estamos falando do grafiteiro, não estamos falando de um grafiteiro. Então, é o ethos da prática. Como um actante ligado, um sujeito ligado a uma maneira de fazer, que evoca o estilo da prática, mas que evocará também o estilo autoral, como veremos. Sobre o que são as táticas para Dessertaux, veremos logo em seguida. Nós vamos contemplar, então, os grafites e as pinturas, as criações plásticas chamadas multimodais ou verbovisuais ou sincréticas. Serão 2 momentos. Primeiro o grafite, depois as produções plásticas sincréticas. Ou seja, uma tela em que foi inscrita uma frase, ou uma gravura em que foi inscrita pelo próprio artista uma frase. São esses os 2 caminhos que vamos ter para observação. Tanto os grafites como as pinturas multimodais remetem à prática de fundir, de sincretizar diversas linguagens de manifestação, como a verbal e a visual, entre outras. São práticas que integram em seu interior o texto multimodal ou sincrético. O grafite, principalmente, ele integra. Porque a tela e a gravura com inscrições, elas já são o texto multimodal sincrético. São práticas que remetem à forma de vidas aproximadas entre si, as artes plásticas e o grafite. E nós vamos ver que elas se aproximam por incorporar aquele princípio ético de negatividade. Veremos negatividade aqui. Está negando o quê? São práticas que são contempladas como enunciação em ato. Em ato quer dizer atualizada, e atualizada aí quer dizer um passinho, faltando um passinho para se tornar realizada. Então, a atualização aí é na acepção do que está prestes a realizar-se. Então, são práticas que são contempladas como enunciação em ato, atualizada. Ou seja, pensada em relação a textos possíveis, ainda não cercados pela moldura da unidade textual, aquela unidade acabada. São práticas contempladas como enunciação em ato, por isso atualizada, e também como enunciação realizada. Como que ela se realiza? Em cada muro grafitado, em cada tela sincrética.
formas de vida da negatividade. O grafite e as pinturas multimodais ou sincréticas, como falamos. Estamos nos referindo à negatividade. Por quê? Negatividade, porque dos textos às práticas e vice-versa, das práticas aos textos, deparamos com a recusa desse conjunto de corpos que estamos manipulando. Deparamos com a recusa do gesto de dizer não, tanto no grafite como nos enunciados plásticos, na produção sincrética. Que não é esse. É o não a outras práticas e formas de vida que legitimam, como verdade de todos os tempos, o princípio de normalidade, perigosamente em conexão com a normatização. O valor do dever fazer, que compõe o sujeito, do dever fazer, do dever não fazer, as chamadas modalidades deonticas. Então, se você incorporou no seu inconsciente, com a educação, com a interação que você teve ao longo da sua vida, a prática pautada pela modalidade deontica, ou seja, dever fazer, prescrição, dever não fazer, interdição. Você facilmente evolui para o dever ser e o dever não ser, que são as chamadas modalidades aléticas. O dever ser, a necessidade, e o dever não ser, a impossibilidade. Veja bem, você passa a sentir uma necessidade enorme que traga você, que engole você para as prescrições. E você passa a sentir uma necessidade enorme para aceitar a interdição, o que significa dever não ser. Você deve não ser aquilo que você está querendo em segredo. Está percebendo? Assim se compõe o sujeito que vai desenvolver seu percurso como sujeito no mundo, um sujeito submisso à normatividade. O grafite e as pinturas multimodais se aproximam na ação prática de misturar o verbal e o visual como linguagens de manifestação dos textos. Se aproximam num gesto de incorporação do princípio de negatividade. É difícil isso. É difícil como forma de vida. Eu digo para você, eu dou o meu testemunho, com a minha idade, eu ainda luto muito para não me assujeitar às modalidades deonticas, dever fazer, prescrição, norma, você deve se comportar desse jeito. E interdição, norma, você deve não falar. Exemplo. Daí é o dever não fazer. Que
se alinha com as modalidades aléticas, ou seja, a prescrição se alinha com a necessidade que se passa a sentir da programação própria à prescrição. E a interdição como dever não ser norma. Você deve não ser desse jeito. Onde já se viu gesticular, tá louca? E aí, então, eu engesso meu corpo. Assim se compõe o sujeito que vai desenvolver seu percurso como sujeito no mundo, um sujeito submisso à normatividade. A este horizonte de engessamento do corpo, o grafite e as pinturas modais se opõem. O grafite e as pinturas modais se aproximam, então, na ação prática de misturar o verbal visual como linguagem de manifestação e no gesto de incorporação do princípio de negatividade. O grafite e as pinturas multimodais se diferenciam devido às coerções do campo. Sim, com o grafite eu tenho um campo de atividade, um campo de utilização da linguagem que beira o midiático. E com as pinturas multimodais eu tenho o campo das artes. Veremos que um dos autores contemplados toca de perto o midiático. Mas o grafite e as pinturas multimodais se diferenciam também quanto ao suporte. Não é gratuita. A orientação dada pelo muro, pela parede da rua. Então, eu tenho uma semiose a céu aberto e o suporte de uma tela, como a que veremos aqui, tela multimodal, que foi exposta numa galeria no Jardim Europa, Nara Hessler, fechada. Você entrava. Então, o pathos, a disposição, como modo de corresponder àquele enunciado, é outro. Então, nesse ponto, eles se diferenciam, mas eles têm pontos em comum. Nós entendemos que a análise rende quando você contempla semelhanças que fundam diferenças e as diferenças que fundam as identidades. Tais coerções preparam diferentes condições de enunciabilidade para o produtor e para o receptor. O grafite no espaço do outro, a negatividade privativa ou a navegação como vento contrário e a noção das táticas, como eu já tinha comentado. A cidade grafitada, a ética e a estética na fabricação do espaço urbano. A fabricação, porque essa noção de fabricar já vem desde o grego, da etimologia poiese. Poiese, poien, que é criar, inventar, gerar, fabricar. A fabricação, isso foi destacado por Michel de Certeau nessa obra Artes de Fazer página 39. Então, a fabricação que se quer detectar é uma produção, é uma poética.
Agora, Michel de Certeau, quando está definindo as táticas, é uma poética. Mas é uma poética escondida, porque ela se dissemina nas regiões definidas e ocupadas pelo sistema de produção. A produção televisiva, a produção urbanística, a produção comercial, etc. E nós aqui, que vivemos em São Paulo, sabemos a produção da verticalização assombrosa que destrói as casas. Então, é uma poética escondida, porque é a poética do grafite. Porque ela se dissemina nas regiões definidas e ocupadas pelo sistema de produção televisiva, urbanística, comercial, arquitetônica, e porque a extensão sempre mais totalitária desses sistemas não deixa aos consumidores nós que andamos na rua, nós que passamos de carro e olhamos a rua, não deixa aos consumidores um lugar onde possam marcar o que fazem com os produtos. Aí, no caso, os grafiteiros. O que faz o grafiteiro? O grafiteiro diz não. Eis a negatividade. Por que problematizar semioticamente o grafite? Para examinar as regras que regem a praxis e que orientam, com a forma de vida evocada, a formação do ethos. O ethos como maneira de fazer que compõe um estilo. Já vimos que pode ser um estilo com uma acepção alargada, como um estilo ligado à prática e à forma de vida, e chegaremos ao estilo autoral. Ethos em reciprocidade com o pathos. O pathos, a maneira de deixar-se afetar pelos fenômenos do mundo. Veja que aí ele não está restrito o conceito ao auditório a ser persuadido na arte de persuasão, tal como está na retórica. Este conceito eu peguei de Heidegger no livro O que é isto? A filosofia, um livro de 30 páginas que existe na internet. Porque Heidegger define o pathos da filosofia, que então desestabiliza aquela noção já sacralizada do pathos como auditório a ser persuadido. O pathos como maneira de corresponder, como presença afetada, responder a uma situação semiótica, presença afetada pelo outro, seja o outro muro, seja o outro interlocutor. O gesto de dispor-se e de predispor-se afetivamente na interação com a alteridade. Eis o pathos. E quando falamos em interação, não perdemos de vista as interações de risco que vimos nas outras aulas com Landowski. Compete a nós desenvolver essas ideias e pensar no pathos da programação, da manipulação, do ajustamento e do acidente ou aliar. Então, a alteridade. Quem é a alteridade? Isso já foi previsto por Landowski, já foi dito com todas as letras em A Sociedade Refletida. A alteridade é o mundo, é o objeto visado, ou é o outro instituído como actante
interlocutor. Etos e patos. Então, o etos e o patos do grafite, o gesto de apropriação do espaço urbano. O muro que, como suporte material e formal, fala, entre aspas. Esse muro é, como actante levado em conta na construção do objeto semiótico, ele é o suporte. E ele cria condições de enunciabilidade, tanto do lado do produtor, como do lado do receptor, entre aspas. O ato de grafitar como um ato enunciativo. Contingências. O contingente, que foi muito explorado por Landowski ao falar em riscos, o contingente é o risco maior. O contingente está na natureza do suporte. Se é muro, se é tela, o contingente está nos gestos enunciativos desenvolvidos pelo operador da prática, produtor e receptor das semióticas. O contingente está na transcendência pequena. Por que eu chamo de pequena? Porque não é a transcendência da entidade religiosa, a transcendência omnitemporal, omniespacial, omnipessoal. Não, não. É a transcendência histórica, social. O contingente está na transcendência pequena, porque histórica e social, que transpassa a imanência semiótica. Contingente como aquilo que não se prevê, o evento fortuito, o acidente. O contingente legitima a noção de uma estrutura sempre imanente, sempre fechada como rede de relações internas da significação, porém, estrutura aberta ao evento do mundo. O grafiteiro, do etos da prática ao etos como estilo autoral. Na praxis da coletividade de grafiteiros, aliás, a noção de praxis se alinha à noção de ator coletivo. Só que aqui nós não falamos de um ator coletivo qualquer, falamos de uma coletividade determinada. Na praxis da coletividade de grafiteiros, a enunciação impessoal, eu pus entre aspas porque é uma expressão de Denis Bertrand, quando ele estuda a praxis enunciativa. Sabemos que enunciação impessoal soa como algo absurdo, mas não. Impessoal porque não é o sujeito assumido, aquele particularizado. Na praxis da coletividade de grafiteiros, a enunciação impessoal, entre aspas, ou actante coletivo, remetem ao estilo com ajustamento ao contingente. Interessante isso, né, gente? Eu não sei, eu tenho a percepção remota daqui de onde estou, que eu sou mais velha do que todos os meus ouvintes. Então, eu digo, instalada na velhice, se vocês já sentiram o que é o ajustamento ao contingente? Eu, aqui, do meu lugar, eu poderia ter dito não. A minha negatividade poderia estar direcionada a um não.
Jamais ajustamento ao contingente. Chega, basta, estou cansada. Quero ficar quieta no meu canto. Até posso pensar isso. Como diz Cecília Meirelles, armem a rede entre as estrelas para um descanso secular. Os conhecidos, esquecê-los. Os outros, sem imaginar. Então, às vezes, eu tenho esses momentos de querer ficar quietinha, sem me ajustar ao contingente, ao risco. Mas eu digo, não, a minha negatividade é a programação e a manipulação que torna insignificante o risco. Eu quero o risco. Por isso que eu estou aqui, né? Então, e por isso, certamente, que eu escolhi esse corpus. Temos na coletividade de grafiteiros o ethos como propulsor de formas de vida. De outro lado, temos o ethos autoral, local. Nesse caso, eu tenho o grafiteiro, que nós vamos ver logo em seguida, mundano, observado na totalidade dos seus enunciados. Então, aí eu estou num nível local. No ethos autoral, temos o caso de um ator da enunciação observado quanto à totalidade de seus discursos. É o estilo autoral. Operamos no nível do texto enunciado. Exemplo, o grafite Brumadinho do grafiteiro mundano. Temos um ethos fortemente argumentativo. Antes, porém, de examinar esse ethos fortemente argumentativo, nós salientamos que o grafite de mundano, Brumadinho, que é o que vamos observar, com o enunciado sincrético e polissensorial, clama por justiça social. O ator da enunciação emerge como estilo da abertura de um espaço volitivo. Falamos de um espaço de tensões entre avanços e recuos do ato de dizer. Se for um sujeito da vontade realizada, vontade definida como premissa de participação social, o ethos se compõe com vistas a transformar o funcionamento da sociedade considerado em desequilíbrio. Quero gritar, posso gritar, sei gritar, grito. Aí é desequilíbrio. Denuncio, no grito, a performance de ativismo social discursivizada no protesto. O estilo mundano de fazer grafite, eu tenho o ator enunciativo aspectualizado. Como assim aspectualizado? O que é aspecto? Nós, na tradição linguística, estudamos o aspecto do verbo, por exemplo. Um pretérito imperfeito, um pretérito perfeito, o imperfeito acabado, desculpe, o imperfeito inacabado, o perfeito acabado. Mas, na semiótica, nós pensamos no ator, o enunciador e no enunciatário também
aspectualizados conforme gestos volitivos que privilegiam a abertura do espaço ocupado, mas falamos do espaço das tensões, aqui herdando o pensamento de Zilberberg. Gestos volitivos que compõem simultaneamente para esse corpo do sujeito produtor ou receptor um telos. Telos é uma mira persuasiva forte. Mundano ilumina a mira persuasiva forte, o telos, o fim sem o qual os meios não se cumprem. Aí vai se compondo o estilo autoral. Então, algumas inscrições como texto enunciado e como objeto semiótico reforçam a historicidade e os conflitos sociais. Afinadas com uma polêmica pública, essas inscrições, como esta de Mundano que nós vamos ver, realçam temas concernentes ao funcionamento da sociedade. No caso, o grafiteiro se apresenta mediante a relevância de um papel temático. Veja, o papel temático é da semântica discursiva, porque tema e figura estão na semântica discursiva. E o papel temático diz respeito à actancialização do tema. Isso está no dicionário de semiótica. Compra a nós o desenvolvimento dessa noção. O que é a actancialização de um tema? E como o actante enunciador se transforma em ator da enunciação ao desenvolver um papel temático. Esse papel temático que, como eu já disse e repito, se instala na semântica discursiva entre a tematização e a figuração, ilumina a avaliação ética feita em relação aos temas do discurso. Então, uma coisa é o papel temático. Iluminado respalda esse gesto. Quero gritar, posso gritar, sei gritar, grito, denuncio. Veja como aí os valores axiológicos se transformam em valores ideológicos, como prevê a semiótica greimassiana. No grito, a performance de ativismo social discursivizada no protesto. O estilo mundano de fazer grafite é o ator aspectualizado. O que quer dizer, então, aspectualizado? Implica, supõe a presença de um observador, junto. Se está aí, eu estou aqui. Você, junto de você, tem o observador do mundo. Esse observador é aquele actante para quem a ação realizada se desenvolve como um processo, uma marcha. Se você se permitir ser inacabado, então você será aspectualizado na ordem do inacabamento, como um enunciador que está sendo posto. Portanto, ligado àquele eixo do ajustamento e do acidente, e não um enunciador ou enunciatário que foi posto, que tangencia o eixo da programação e manipulação. Então, eu tenho maneira e maneiras de fazer grafite ou de dizer. Por isso, outras inscrições
se afastam dessa finalidade fortemente persuasiva. Nesse caso, direcionadas pelo adensamento da estesia da linguagem, elas aumentam a poeticidade do ato de grafitar. Ao minimizar a força de acento imprimida no posicionamento social da significação, as inscrições passam a reforçar o patos como um corpo entregue ao impacto estésico promovido pela linguagem transformada em prática. Brumadinho, esquina da Avenida Paulista com a Consolação, bem do lado do prédio do Cine Belas Artes. Brumadinho. O enunciado escrito com spray branco em letras tipo bastão bombadas sobre a base lisa e azul emerge do beiral em arco que circunda o conjunto sincrético disposto na entrada do túnel de acesso a uma galeria subterrânea. Delimitado junto à superfície rugosa e cinzenta do prédio, o conjunto sincrético ocupa a base da parede do prédio para construir o grito de denúncia. Vemos que é um grito de denúncia forte, mas, paradoxalmente, efêmero. Já sabemos por quê. Porque o muro foi roubado, entre aspas. Ele pode estar já apagado, esse grafite. O grito é efêmero, porque foi feito às pressas, como compete à prática, e é igualmente efêmero, devido ao risco sempre iminente de apagamento completo. A higienização promovida pelas autoridades apaga as inscrições feitas em muros roubados. Temos aí uma dimensão veredictória. Veredictória é a construção da verdade, porque a verdade nunca está priorística no referente do mundo, não, a verdade é construção interna do enunciado. Na dimensão veredictória desse grafite, temos os dados factuais. Temos as provas factuais, de modo que o conjunto significante concernente à inscrição urbana traz à luz a sintagmática da mídia, expressão também que tomamos de Landowski em A Sociedade Refletida. Veja bem, é uma peculiaridade do grafite demandando destacar o factual. Então, o factual aí é a tragédia ambiental e humana noticiada na sintagmática da mídia, ou seja, noticiada um dia, retomada no dia seguinte, num encadeamento que vai inflando lateralmente, desde a primeira notícia até a extensão sintagmatizada. Desde 2019 até os dias de hoje, o jornal registra o desastre que ocorreu em Brumadinho, cidade do estado de Minas Gerais.
Uma reportagem da Folha de São Paulo, de 28 de maio de 2021, traz a notícia de que, em 25 de janeiro de 2019, um acidente de rompimento de uma das barragens da hidroelétrica chamada Vale do Rio Doce, na região de Brumadinho, aspas, citando a Folha, provocou a morte de 270 pessoas, sendo que 10 corpos ainda não foram encontrados. Você vê como a verdade desliza do meu quadro de veridicção, parece não parece não é e não parece, nem parece não é, para uma verdade testemunhável, histórica e socialmente. Então, a veridicção se compõe na semiose do grafite com funções diversas. No caso do estilo autoral de Mundano, ela é fortemente iluminada. O lucro acima de tudo, a lama em cima de todos. O paralelismo, o lucro acima de tudo, a lama em cima de todos. Eu tenho aí um paralelismo sintático, semântico, né? Paralelismo entendido como duas linhas paralelas, próximas, né? O paralelismo favorecido pela repetição da expressão acima de tudo, acima de todos, e o ritmo decorrente desse paralelismo fazem com que se esboce a força poética da linguagem do grafite. Mas a denúncia se sobreleva. A denúncia arrasta a força poética até chegar em hashtag Vale Assassino, hashtag Brumadinho, justiça. A denúncia feita pelo clamor que acusa o culpado da tragédia tem a própria intensidade aumentada. Lembre-se daquele gráfico de Silberberg em que nós mostrávamos que a intensidade da curva inversa pode ser aumentada. Só que nós, com perdão da expressão, nós brincamos com a intersecção necessária entre o pensamento de Silberberg e Lewandowski. E isso já fizemos em artigo um artigo da Galáxia, entre interações de risco e tensões de afeto. Então, perseguimos essa intersecção que só pode enriquecer a semiótica. Então, veja, a denúncia feita pelo clamor que acusa o culpado da tragédia, a Vale, tem a própria intensidade aumentada enquanto as vozes se multiplicam na extensidade dos cartazes. Com os contornos mantidos e segurados pelas figuras humanas reunidas em pequenos blocos e em sobreposição de planos, os cartazes, um por um, compõem o coro de vozes. O impacto do afeto ascende com SC, em intensidade, na medida em que os atores são representados com os pés fincados na lama e entre o lixo que boia na lama. Se as vozes em coro clamam por justiça,
conforme está realçado nesse conjunto sincrético, isso não ocorre sem estar em consonância com as coerções do suporte. Um desdobramento surpreendente do suporte se dá a ver. Aqui enxergamos melhor. A grade de ferro, que funciona como portão de entrada para a passagem literária, ao ficar aberta e se sobrepor ao segmento esquerdo da área da parede ocupada, cria a sugestão de uma metáfora, a metáfora de uma prisão, criada pela contingência do suporte, pela imprevisibilidade que o suporte oferece. Essa metáfora, assim criada, compõe a intensidade, agora, do quê? Do ato predicativo de julgamento. O que é isso, ato? É julgar, do bem ou do mal. Julgar o quê? O ele de quem se fala. A vale do mal, desforizada. Mas veja que interessante, né? Criada pela contingência do suporte, a metáfora da prisão compõe a intensidade do julgamento moral contra a Vale e firma a voz autoral por meio de um discurso apaixonado, um discurso perturbado pela paixão, aspes para essa expressão, porque tomamos de Greimas sobre o sentido 2. O deslocamento cobrado de determinado tipo de espectador. A disposição ou patos da sensibilidade relevada, quer dizer, em alto relevo a sensibilidade, em relação recíproca com a inteligibilidade necessária. Você tem que raciocinar. Então, é o sensível e o inteligível, um aumentando ao outro. Raciocinar para compreender o funcionamento da sociedade e a assimetria de poder entre a Vale do Rio Doce e as vítimas da tragédia humana e ambiental. O ajustamento, tal como pensado por Landowski, que vimos nas aulas anteriores, se alinha ao deslocamento necessário ao corpo do pedestre, do transeunte, e a entrega ao elan de profundidade, como sugere Zilberberg. São gestos práxicos do receptor da semiose. Uma semiose que, mais do que multimodal, é polissensorial. Essa foto, tirada por mim e por um aluno que estava comigo, quando atravessamos a rua, eu queria olhar mais. E aí eu parei para olhar, mas os carros impediam. Veja bem, o ajustamento que cobra um deslocamento. Eu teria de voltar lá, mas não eu como corpo físico, eu como enunciatário, como actante instituído pela prática. Não interessa o corpo físico de norma, graças a Deus que não interessa, porque senão ia ser uma barbaridade onde se viu essa mulher interessada com essa idade, como querem aqueles da prescrição e da interdição, onde se viu ficar garimpando grafite no centro da cidade. Eu ouvi essa expressão, porque quando eu fui garimpar grafite na Praça Roosevelt,
e vi e me encantei, porque os skatistas deslizavam na superfície sobrelevada e eu vi ao fundo a torre da igreja com Solatrix Afflectorum, vi não era paletó, uma blusa vermelha jogada, e vi o grafite, um grafite proverbial escrito no muro: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Era tamanha a minha empolgação, e porque eu não uso celular em público para filmar, fazer vídeo, jamais, mas era a minha paixão. Então eu estava lá, de repente passou uma bicicleta com um rapaz com uma cesta atrás, vermelha, cesta plástica, como se fosse de comida, e arrancou o celular em movimento, em ação da minha mão. E eu, então, quando relatei isso, que eu fui fazer BO, evidentemente, eu ouvi. Mas assim, naquele dia eu estava sozinha, por isso que depois eu fui acompanhada por um aluno. Mas a senhora sozinha na Praça Roosevelt, foi no dia 25 de janeiro de 2020, era aniversário da cidade. Veja o que é contingência, e veja o que é o desejo de se ajustar ao contingente, e veja como a prática do grafite suscita essa presença ajustável ao contingente, desde que você se permita. Muito bem. Então, eu tenho essa polissensorialidade. O ajustamento do enunciatário pode, entretanto, em outra circunstância, estar em relação ao interdito, um interdito presumido. Exemplo, dever não olhar. Esse ônibus que passa na frente, ele pode, como componente da situação semiótica, levar você a sentir o interdito. Não dá para olhar, você deve não olhar, chega. O interdito iluminado pelas condições de enunciabilidade previstas pelo texto enunciado, que está lá do outro lado da calçada, previsto pelo texto enunciado considerado como objeto semiótico que compõe a prática de grafitar. Por isso, consideramos a leitura em ato, a pregnância da tática, que é esse jogo de cintura para ocupar o lugar que nunca lhe é próprio. O protocolo de leitura, entre aspas, sai favorecido pela cena prática. Veja, o estilo autoral diz respeito a uma totalidade discursiva, como vimos. Aquele aquele grafite é retomado, não nos interessa a relação de anterioridade ou de posterioridade, o que saiu primeiro, não. Interessa a relação dialógica, e no caso, diálogo mostrado na intertextualidade. O painel do artista mundano, uma releitura da obra Operários, de 1933, de Tarsila do Amaral, homenagem aos mortos na tragédia provocada pela Vale. Aí eu tenho a intertextualidade e a permanência do princípio da negatividade. Mantém-se a voz do enunciador como etos e mantém-se o corpo e o caráter do etos de mundano. O estilo confirma-se
como recorrência de um modo de grafitar, ou seja, de um modo de dizer, de um gesto enunciativo que funda um modo de ser como presença no mundo. Mas o suporte cobra distintas posições de leitura diante do estilo autoral. Veja a função do suporte. Uma coisa é você estar exposto aos riscos de assalto da Praça Roosevelt, aos riscos de não poder enxergar direito porque você está do lado oposto, aos riscos de levar empurrão de outras pessoas que estão passando, e esse painel, cuja foto foi retirada, foi flagrada a partir de um helicóptero. Então, Mundano, veja, o próprio Mundano, aí ele assina, mas é curioso, porque se ele não assinar, nós já identificamos. Primeiro, pelo tom de voz, pelo ethos, corpo, voz e caráter. Segundo, por essa tendência de intensificar o ato predicativo de julgamento e denunciar. E terceiro, pela iconografia daquelas imagens que estavam lá em Brumadinho também, mas na passagem literária lá embaixo, que nós não vimos. Aqui, carrocinha. Então, aqui e lá, a carrocinha. Veja como o Mundano brinca com o suporte. Entre o tato, a visão, a audição, a ecsis corporal, lembrando que essa noção já vimos em outra aula, tal como iluminada por Fontani em práticas semióticas, uma maneira de falar, de se vestir, de gesticular, de pensar, de sentir, ecsis corporal. Entre o tato, a visão, a audição e a ecsis corporal, o estilo do grafiteiro mundano de desafiar o interlocutor. Agora ele desafia explicitamente um pedestre ou um transeunte desafiado. Meu trabalho é honesto. E o seu? Greimasen, sobre o sentido 2, fala do desafio. O desafio é o interlocutor. Meu trabalho é honesto. E o seu? Greimas fala em axiologia englobante. Então, nós podemos usar esse termo, essa expressão de Greimas, para dizer a axiologia englobante dos grafites de Mundano que permeia o muro da Consolação, esquina com a Paulista, que permeia aquele mural que está nas carrocinhas. Percorre essa axiologia fortemente transformada em valores ideológicos, percorre um grafite e outro de Mundano. O espectador desafiado reage ao enunciado persuasivo escrito na carrocinha. Enquanto isso, o ethos do Mundano parece lúdico, parece que brinca à toa, mas não é assim. Mundano, devido à mira persuasiva forte, sugere a incompetência de certo enunciatário manipulado para realizar o desafio que é responder. Meu trabalho é honesto, e o seu? Esse estudo de Greimas sobre o desafio, que está sobre o sentido 2, também traz a noção de cumplicidade. Então, eu tenho aí a cumplicidade voluntária
daquele que se alinha como forma de vida ao tom de insatisfação, de frustração, de revolta do mundano. Aí é uma cumplicidade voluntária. Mas eu tenho também o sujeito que é metido nesse desafio involuntariamente. Ele reagirá de modo diferente daquele trabalhador que vai indo de ônibus e passa e fala: ei, que é isso? Meu trabalho é super honesto, entro às 8, saio às 8 para defender meu salário. Esse entra no efeito de identificação com o carroceiro, que é o corpo que fala através do mundano. Arroz, feijão, ganjá. Esse enunciado anônimo, cria o efeito de identidade autoral. Não precisa ter assinatura. Com ele, deparamos com um actante coletivo vinculado à coletividade específica, o grupo que defende o uso legalizado da maconha. Ao justapor arroz-feijão ao termo ganjá, a inscrição confere. Ganjá é maconha, gíria de maconha. A inscrição confere a ambos os segmentos arroz-feijão. Ganjá, uma equivalência axiológica eufórica. Arroz-feijão, ai que delícia. Ganjá, ai que delícia. Isso que é equivalência axiológica eufórica. Para isso, o enunciado cruza, não sem intenção, a isotopia do alimento com aquela relativa ao uso da maconha. Em gesto simultâneo, sugere uma réplica parodística a um segmento da oração do Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia. Principalmente na cultura brasileira, a evocação é possível devido ao fato de que o arroz e feijão, componentes da refeição cotidiana de grande parte da população, aludem ao pão nosso de cada dia. Dessa alusão, sai beneficiada a Maria Joana, por estar incluída não só entre os hábitos alimentares de uma cultura, mas por estar incluída também entre as coisas simples, as formas de vida e os hábitos de alimentação. Arroz, feijão, ganjá. Se comparado com Brumadinho, o enunciado arroz, feijão, ganjá torna medianas as valências de impacto. Mediana não tem o impacto de Brumadinho. As valências, eu não entendo o que quer dizer valência. Sabe como que se pensa? Valência como medida do valor, como medida que modula. Imagine um gesso, uma criança brincando com gesso, ela vai modulando o gesso. A valência faz isso, ela modula na ordem da estesia o valor. Então, se compararmos com Brumadinho, o enunciado arroz, feijão, ganjá torna medianas as valências do impacto sensível. Valências que mensuram, que medem em grau de intensidade o afeto contido nos valores. Lá em Brumadinho é mais forte. Mediante a ludicidade que beira a ironia, ao reunir em semelhança o arroz e feijão à maconha, em equivalência, melhor dizendo, equiparando o ato de alimentar-se ao ato de fumar a erva, a intensidade dos sentimentos certamente decai. A ironia requer
a ascensão da inteligibilidade. Então, naquela curva inversa de Zilberberg, veja, a ironia requer a ascensão não da intensidade, mas da inteligibilidade na relação entre o sensível e o inteligível que compõe a semiose. Com a ironia, a inscrição manuscrita apresenta uma emoção enfraquecida diante daquela relativa a Brumadinho. A diferença entre Brumadinho, arroz, feijão e ganjá sustenta diferentes estilos autorais de fazer grafite. A diferença compõe um estilo autoral com estilo diferencial. Com Brumadinho, outras condições de enunciabilidade são preparadas, entre as quais estão outras maneiras de prever o deciframento, entre aspas, do objeto. Se viu que lá nós nos lançávamos porque a metáfora do portão semiaberto nos tragava no sentido de engolir. Lá havia obstruções parciais para o olhar do observador. Aqui não. Cada estilo individual, com seus ajustamentos e estratégias próprias, compõe um conjunto significante englobante, que é a prática de grafitar. Cemitério. Fotografia tirada no cemitério aqui do lado da minha casa, acho que é Inácio Pereira, eu esqueço o nome agora, desculpe. Nesse cemitério que tem aqui em Pinheiros, que a Cardeal desce, Inácio Pereira da Rocha deve ser. A Cardeal tem o cemitério do lado. Fui eu mesma que tirei, aí eu estava sozinha. Parei o táxi para tirar a foto. Para você, por que eu falo isso? Porque eu estou fazendo tipo? Não, para você sentir o que é o corpo inclinado ao ajustamento àquilo que é contingente. A situação e o suporte. Muito bem. As flores de plástico não morrem. Eu tenho um outro modo de apropriação do espaço público e de imprimir nele traços identitários. Eu tenho a polissensorialidade da grafite na constituição do ethos sem assinatura. O eu lírico do grafiteiro se robustece. A poesia se torna exacerbada. A ideologia se torna atenuada. Eu tenho aí nesse cemitério, que aí ele faz limite entre Pinheiros e Vila Madalena. Era pôr do sol. Veja a contingência que privilegia a semiose a céu aberto, que caracteriza o grafite. A intertextualidade a serviço de uma forma de vida que privilegia, como plano do conteúdo do discurso, o oxímoro. Vida e morte. Não vida ou morte em simultaneidade. Veja. A função do suporte na composição da situação viva da comunicação. O cemitério, que fica entre a Vila Madalena e Pinheiros, em hora do pôr do sol, a intertextualidade a serviço de uma forma de vida que privilegia o gosto pelo oxímoro. Oxímoro
são ideias contrárias simultâneas. Vida e morte em simultaneidade. E não vida e não morte também em simultaneidade. A textura do muro, o efeito de relevo, o princípio da forma volumétrica na materialidade do suporte, a intertextualidade orientada para a formação do ethos do grafiteiro anônimo e para o patos da serenidade diante da finitude da vida. Veja bem que flores de plástico não morrem. A isotopia da morte está no texto enunciado. Finitude da vida humana. Está na situação semiótica, muro de cemitério. Morte, muro de cemitério. O patos pode ser de angústia. Angústia como sentimento que aperta. A morte dos meus queridos, a minha morte iminente, porque eu sou humana, na letra cantada pelos titãs, peraí, você é de plástico? Não, eu não. Então você tem que morrer. Somente as flores de plástico não morrem. Que coisa! Que coisa! Essa sombra é a projeção da minha figura mesmo, tirando a foto, e o que está no conteúdo como figura semântica de flor e como figura de morte iminente, se liga num movimento semissimbólico às flores desenhadas, as flores que emergem da superfície escura, imprimida nos azulejos, na ordem da serenidade. A parada e a continuação da parada, que sustenta a paixão da serenidade, é recriada no plano da expressão, na materialidade do mundo, e é expandida pela situação. É um cemitério onde levamos flores de plástico e vivas. Grafite e provérbio. Esse foi na Vila Madalena Profunda. Os bares estão cheios de almas vazias. Esse tem assinatura. O corpo e a voz e o caráter do grafiteiro alinhado ao tom da voz dos provérbios. O tom da voz dos provérbios sempre tem uma inclinação moralista. Então, o que adianta ficar indo atrás de companhia nos bares? Os bares estão cheios de almas vazias. Então, eu tenho uma verdade que parece de todos os tempos. Esse presente que está aí é um presente do verbo de todos os tempos, como compete ao provérbio. Mas, concomitantemente, eu tenho desalinho em relação à enunciação proverbial. Por quê? A função do suporte, que compõe o grafite como objeto semiótico vivo, diferentemente da situação proverbial.
a verdade de todos os tempos, com o efeito de sentido próprio ao enunciado proverbial, é desestabilizada. Entre a verdade omnitemporal do provérbio, escrito em livros, e a verdade escrita na mureta de um bairro capital do estado, a segunda verdade se desloca para compor-se na ordem da abertura, favorecida por uma ironia. Mas onde está a ironia? Onde? Eu não estou vendo ironia aí. Vocês saberiam dizer, pensando em situação semiótica, a ironia está direcionada à situação semiótica do bairro. Vila Madalena é o bairro onde os bares proliferam, pelo menos proliferavam até a pandemia. Eu tirei essa foto em 2020, antes da pandemia. Algum mês antes. Batman e Coringa, beco do Batman. O ativismo emergente do muro grafitado. A intensidade aumentada do sentir, do afeto. O sobrevir sensível arrebata o espectador. Não apesar da meta persuasiva, o exercício da persuasão. Eu tenho ali o transeunte a ser convencido com o coprodutor do sentido deste enunciado. Odeie seu ódio. Ódio a quê? Ódio ao homossexual? Ódio a quê? Ódio ao seu inimigo, porque eu tenho Batman e o inimigo dele. Então, eu tenho o transeunte a ser convencido, enquanto o valor ideológico do gesto de posicionamento social tem a sua valência aumentada. A intensidade do afeto e a extensidade cravada no social, porque eu estou falando do funcionamento da sociedade, ao falar do beijo na boca entre dois homens. A intensidade do afeto e a extensidade cravada no social aumentam-se uma à outra. O suporte em intervenção palpável nas inscrições urbanas. A sugestão da forma volumétrica tridimensionalidade, esculpida na materialidade do suporte. A grade, veja essa grade que está aqui. A grade, componente da parede em metamorfose plástica. Bela Vista, São Paulo. O grafite sem palavras enunciadas. Enunciadas porque partimos do princípio que o pensamento se compõe na linguagem e pela linguagem. O grafite sem palavras enunciadas, a metamorfose plástica e a semiose no limiar. O conteúdo conceitual veiculado pelo discurso, mais do que compreendido, é sentido pela instância enunciativa. Essa ideia tomamos de Fontani e semiótica do discurso. Olhar intensamente oscilante, o corpo próprio e a profundidade da percepção. Em relação ao centro sensível do discurso, diz Fontani, a profundidade se há uma mudança de equilíbrio entre a intensidade e a extensão, e uma variação na tensão entre os centros e horizontes. A profundidade é uma categoria dinâmica que o actante posicional, no caso o grafiteiro que se posiciona
e o transeunte que contempla o grafite. Esse actante posicional, porque ele tem que se posicionar, ele vai para frente, ele vai para trás, como actante, previsto na semiose. Semiose, seja do enunciado, seja da prática. Só pode apreender no movimento. Só pode apreender a significação se ele se aproxima ou se distancia. O fato de metamorfosear a grade que está na parede como componente do grafite acentua fortemente o movimento do corpo diante do muro grafitado. O observador mais e mais se aproxima do muro para perceber a fórmula, a forma volumétrica do suporte. Quando eu estou querendo dizer aproxima, não é o meu corpo físico, já sabemos. É como actante da semiose. Então, aproxima como actante da semiose. Eu sou tragada na minha percepção semiótica. Esse movimento diz respeito à profundidade. O que falamos até agora está reduplicado no suporte e o ecografite. Vamos fazer uma rápida passagem para as pinturas. O caso Silva de São José do Rio Preto, Brasil, Estado de São Paulo, e o caso Leão Ferrari, de Argentina, Buenos Aires. Silva, enforcamento. Silva faz as denúncias contra os críticos da Bienal das Artes. Estes, cujas figuras penduradas no patíbulo do enforcamento incrementam em complementaridade com o conteúdo das frases a paixão da vingança. Eu sofri, eu fui excluído pela Bienal. Eles não me aceitaram. Eu sofri. Fui excluído pela instituição que me avaliou. Eu faço sofrer. Eu miro, por meio da sátira, essa instituição que me fez sofrer. Eu sinto prazer. Isso está previsto por Greimas em sentido 2, estudo da cólera. Associado à axiologia e à ideologização dos valores, os valores transformados em ideológicos, o enunciado sincrético compõe para o contemplador da obra a imagem de um sujeito a ser fortemente convencido. Cumpre-se a noção de patos, conforme a imagem de um auditório, entre aspas, a ser necessariamente persuadido. Enquanto isso, o sincretismo desempenha a função de realçar a arte de persuadir. A materialidade da expressão sincrética, bem como as estratégias de sincretização correspondente a ela, vinculadas todas ao gesto de persuasão acentuada, compõem com Silva o mesmo gesto com presença. E há uma presença estendida entre uma tela sincrética e outra de Silva, como essa do enforcamento. Bienal, eu estou aqui e você morreu. O sincretismo novamente desempenha a função de realçar a arte de persuadir. Compre a nós observar como que o sincretismo funciona no interior dos textos enunciados,
das práticas ou que remete ao interior de um estilo autoral e de um estilo alinhado ao ethos como forma de vida. Eu tenho aqui um patos inclinado aos ideais da liberdade. Ele convida ao ajustamento, convida a dançarem juntos, como diz Landowski, para incorporar os ideais da liberdade como plano do conteúdo do texto enunciado. Mas, como os textos possíveis de formas de vida vinculadas à liberdade, trazida pela figura da tarja usada nas práticas de censura à liberdade de expressão, a lista escura aplicada sobre os textos indesejáveis, por exemplo, a memória da dor, entretanto, se atenua mediante o gesto de inscrição na frase. Bienal, eu estou aqui, e você? Morreu. Então, na vingança, sofri, faço sofrer, sinto prazer, a dor se atenua. De outro lado, Leon Ferrari, matarei a seus hijos com muerte, matarei os filhos dele com morte. Inscrição em braille sobre a imagem de Jesus, se comparada com a obra de Silva, o olhar suscitado pelas obras de Ferrari compõe-se junto a uma profundidade que se move a partir dos horizontes, porque tem escrita em braille. Então, essa profundidade como movimento realçado pelos horizontes da percepção. Eu estou aqui como horizonte, eu estou aqui, mas eu tenho que me movimentar, eu tenho que ir chegando perto, eu tenho que chegar perto para ler. Matarei seus filhos com morte. O que é um paradoxo. Primeiro, porque a gravura que ele pegou, Leon Ferrari pegou, de um artista francês, Léon Prévert, é da serenidade, da garantia, do amparo, do terceiro termo na mediação entre o homem e o mundo. Se não está desamparado, se está junto com a figura amparo de Jesus. Leon Ferrari diz não a esse princípio de amparo para apresentar-se como um ethos dilacerado, porque sozinho. E aqui eu tenho a obstrução para o leitor, o observador, que não sabe ler braille. Portanto, este quadro que estava na galeria possuía como legenda o versículo da Bíblia para quem não consegue ler braille. Do outro lado, o leitor deficiente visual é privilegiado porque ele podia passar a mão, mas ele é privilegiado somente na mensagem verbal. A mensagem visual não é suprida como significação para ele. Veja, eu tenho uma falta instituída, não apenas aquela falta do programa narrativo que vem desde Prop, que estudamos a falta que leva o sujeito a agir, a sair em busca do objeto. Não. A falta que convida o sujeito a negar
facilitação trazida pela programação e pela manipulação daquilo que é o princípio da normalidade transformada em normatividade. O ethos da resistência e o princípio da negatividade. O gesto de dizer não. Drummond, num poema, afirma: é sempre no meu não aquele trauma, sempre no meu sono a noite rompe. É sempre no meu não aquele trauma. Não aqui depreendemos desse conjunto de corpos observado. Não ao assentimento passivo em relação à palavra de vocação monológica. Não à aceitação inconteste da normalidade imposta. Nesse texto que está na internet, do corpo normalizado à normatividade social, figuras e formas da normalidade de Bertrand e Denis Bertrand e Juan Alonso, está dito: a normalidade pode ser compreendida de um ponto de vista semiótico como sinônimo das formas de programação narrativa, cognitiva e passional. Quando esses dois semioticistas que falam em programação, quando esses dois semioticistas falam em programação narrativa, eles trazem as bases da semiótica greimasiana. Cognitiva e passional e sensível, aqui eles trazem a programação suscitada pelo pensamento de Zilberberg, de Landowski e de Fontenelle. A semiótica não é só, pessoal. Eles são desdobramentos contemporâneos. Então, a normalidade pode ser compreendida do ponto de vista semiótico como sinônimo das formas de programação narrativa, cognitiva e passional, que tornam estável, inteligível e seguro o mundo social. Eu pergunto a vocês, quem tem coragem de estabelecer negatividade a esse mundo tornado estável, inteligível e seguro? São raras, são pessoas que você pode chamar de vida louca, dizem os jovens em gira juvenil. A normalização como praxis. As operações de normalização procedem de uma espécie de apagamento de todos os traços fenomenologicamente salientes. Bertrand e Alonso. A situação daí resultante se apresenta não tanto como um tipo particular de ação social, mas principalmente como tom ou andamento vinculados à produção do efeito de atenuação das formas semânticas e sintáxicas. Mas aí não é atenuação no sentido de diminuir o afeto, não. Aí é atenuação no sentido de cortar. Pega uma tesoura. Pegou? Pegou. Agora corte os ângulos salientes, corte. Da sua pessoa, da minha, da sua irmã, da sua filha, do seu namorado, dos seus amigos, corte os ângulos salientes. Para quê? Para fazer vencer a normalização como praxis. Então, é o tom como
tom de voz do enunciador, actante do discurso e actante operador da prática. E andamento da semiose em curso, que constrói modos de presença mais inclinados ou menos ao deslocamento. A normalização e os ângulos agudos decepados. Discurso e exis corporal na composição do ethos da normalidade / normatividade. O que será dos ângulos agudos aplanados pelo desejo de normalidade? A operação de normalização busca apagar as descontinuidades, as rupturas e os ângulos agudos do discurso, em favor de uma continuidade que impediria o surgimento do repentino, o surgimento de significantes imprevistos. A normalidade se transforma em normatividade e o hábito em prescrição, dever fazer, em interdição, dever não fazer. O dever sobredetermina o fazer e compõe a competência modal do sujeito para agir no mundo. O que é competência modal? Ora, eu quero, eu devo, eu devo dar aula para mim. Eu posso, eu tento poder, eu tento saber, eu vou. Isso que é modalidade. Mas se vem o dever sobredeterminando fazer, eu não vou. O corpo que cala ilumina para si a interdição, dever não falar. E a prescrição, dever calar-se, com modo de presença. O espaço volitivo do querer fazer algo, por exemplo, tratado sob as tensões do afeto, apresenta-se na ordem da abertura, quanto mais favorecer o querer, ou do fechamento, quanto mais favorecer o dever na ordem da prescrição e da interdição. O sujeito habituado a submeter-se à prescrição e à interdição, próprias aos ideais de normalidade, apresentam fechamento do seu espaço do querer. O corpo cala. A bibliografia está aqui, além das bibliografias anteriores. Eu me estendi, peço desculpas, agradeço demais. Vocês me ajudaram, pode crer, não estou mais na idade de fazer tipo, não preciso não, mas vocês me ajudaram a me compor com métodos de negatividade, as prescrições e as interdições impostas a mim, como a você, a cada um de nós, como ser no mundo. Obrigada.